Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí para o canal. Acabamos de receber uma notificação da Binance e eu quero estar compartilhando com vocês. Eu quero estar compartilhando com vocês o nosso humilde resultado, beleza? Deixa eu ficar aqui na frente dessa lâmpada para não ofuscar aqui o meu rosto aqui na gravação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse quadradinho amarelo aí, esse losango, tá? Ele é uma notificação da Binance, tá? Tá aí, do trailing stop, um take que nós tivemos no trailing stop. Eu vou entrar, provavelmente o preço está em tendência de alta, eu vou executar a compra e depois a gente vai dar uma olhada rapidinho no histórico. Mais um vídeo aí para o canal, beleza? Então, vou abrir aqui o aplicativo da Binance e a gente vai dar prosseguimento. Aí, ó, 7%. Ali, mais uma alta que nós tivemos. Beleza? Deixa eu ver se ele aceita vezes 2. Quanto menor a alavancagem, menos taxa a gente paga. Rapidinho eu faço uma análise aqui dos 15. Eu vou continuar comprado. Aceitou. Ok, a operação foi feita. Por que eu vou continuar comprado? Porque a gente tem uma análise lá do TradeView que o preço está em tendência de alta forte. Então, a gente não procura não operar contra a tendência, apesar de que essa metodologia funciona para entradas aleatórias. Nos vídeos anteriores eu já falei sobre isso. Tá ok? Essa metodologia ela funciona para entradas aleatórias. Então eu vou colocar aqui ó, no time de H1. Vocês vão ver, apesar que a gente está usando Price Action, SMC, suporte e resistência, essas paradas aí, vocês podem ver aí que o preço, o H1 ele vem numa forte tendência de alta, se aproximando ali ó, daquela máxima histórica, tá ok? Então a gente vai continuar com a nossa postura de compra, certo? Mesmo mais com entradas aleatórias, o setup também funciona, tá ok? Vou colocar em M5 aqui. E essa é a visualização que nós temos aí. Beleza? Ok. Vamos voltar lá para o app da Binance. Ok. A nossa busca é 6 centavos. Então TPSL, posição TPSL. Aqui colocar o valor. E ele está no 0,25 365. Zero 0,25365. Ok. Agora vamos lá no TradingView, puxar o FIBO em 0,25365.
A moeda que a gente está operando é o Doge USDT no mercado de futuros da Binance. E a nossa meta é de 1 a 3% ao dia. Ok, o nosso FIBO especial, que é um FIBO que ele possui, além dos níveis de ouro, né? Que é o 50, o 38.2 e o 61.8, ele possui um nível de 25, 75, 100, 200, 150, ok? 300. É só adicionar aí nas configurações do FIBO. Zero 25, 365. E o preço de entrada que é o 0,25, 0,65. Zero 0,25, 365 é o trailing. Zero 0,25, 365. Ok, agora a gente vai dar uma olhada aqui no FIBO. Quais são as nossas duas saídas parciais, beleza? Que está no nível de 100 e 200. No caso negativo, né? Como é que a gente está fazendo essas entradas? 1 para 2. Então a gente tem a taxa de acerto de 60% a 66% por causa dessa metodologia. E mesmo que a gente não opere na tendência, a gente tem essa taxa de acerto, tá? Então, se a gente usa a leitura de tendência, a nossa taxa de acerto se aproxima de 70%, beleza? Isso eu já passei no DeepSeek, no ChatGPT, várias e várias vezes, né? E foi validado, inclusive com testes já aqui, a gente continua testando. Então, o que acontece? A entrada ali está em 0,25, 0,65, ó, aproximadamente. E o stop loss parcial, o primeiro, tá ali, ó, em 0,24765, tá? 0,24765. Vocês podem ver isso aqui, ó. Ó. Certo? 0,24765. Vamos colocar o primeiro stop loss parcial. Aí põe aí 0,24765. Aqui vai ser 50%, ok? E o outro, ele está em 0,24165. É com 100%.
0,2465. Adiciona, confirma. Confirma. Show de bola. Então tá plotado aí nosso trailing stop. Vocês vão ver aí no gráfico ele ali em cima. A primeira saída parcial cá embaixo, tá? Então o trailing stop tá aqui. Primeira saída parcial tá aqui, né? Ali o limiar de rendimentos. E a segunda saída parcial e total ali embaixo do 0,2465. Beleza? Então estamos dentro da operação. Eu vou dar uma rápida olhada lá no TradeView para atualizar a nossa análise, apesar de que o setup funciona sem análise, tá, pessoal? Se eu entrar aqui e pegar o valor do preço e meter compra ou venda aleatório, vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Mas a gente está utilizando Price Action, suporte e resistência, SMC, leitura de candles aí, né? Para ter uma assertividade, uma taxa de acerto melhor. Bem, aqui num minuto eu já vi que realmente ele foi rompendo ali, né? Inclusive fez vários pullbacks. E como é que a gente vai fazer essa atualização, tá? As linhas depois eu descarto. As linhas horizontais eu vou descartando algumas. Essas na diagonais eu não me preocupo tanto. E a gente vai atualizando principalmente as horizontais, tá ok? Então vamos lá. Teve rompimentos ali, né? Então, quais são as linhas horizontais importantes para a gente agora? Essa amarela aqui, certo? Que é dessa máxima aqui. Essa mínima aqui. Aí a próxima máxima é essa aqui, ó. Vamos fazer ali em cima, depois essa mínima aqui embaixo. Tá ok? Então, o que é que eu posso fazer aí? Posso apagar essas, ou deslocar, né? Vamos deslocar. Ó. Essa aqui vem aqui para cima, certo? Essa aqui a gente pode apagar. Essa daqui a gente atualiza. Não, pode apagar. E essa aqui pode apagar também. Pronto. Então ele fez essa máxima aqui, ó. Tá? Depois aquela mínima lá embaixo. E depois essa outra máxima aí que a gente vai dar um zoom para atualizar ela. Essa máxima aí, ó. Certo? Como eu falei para vocês, a nossa expectativa para o momento é uma permanência da tendência de alta. Eu vou mostrar para vocês aqui no H2 um rompimento forte que aconteceu e a nossa expectativa vai ficar em alta justamente por causa disso. Ó, primeiro que ele está se aproximando daquela máxima histórica, não. Então, ó, né? Teve esse topo aí, ó, beleza? A nossa expectativa aqui é tendência de alta, permanência da tendência de alta. A gente pode dar uma atualizada essa LTA assim, beleza? Essa LTA aí, ó. Ok? Vamos agora dar uma olhada na performance. A gente vai aqui no histórico. Histórico de posições. Bem, então, como vocês podem ver, teve 3 takes aí seguidos. Ok? Tem loss também, pessoal, tá? E esse take utiliza trailing stop, ó. Tem loss também, ó. Tem não. Teve loss aí também.
certo? Esse aqui era para ter sido um positivo, não foi? Mas o nosso histórico é um histórico vencedor, beleza? No geral, nosso histórico é um histórico vencedor, tá certo? Vamos ver a taxa que foi. Olha aí, foi pago 1/4 de um centavo nessa entrada. E na última saída foi porque a alavancagem foi vezes 2. Aí baixou o preço. Paga menos taxa com alavancagem menor. E ali, ó, mais de 1/3 de um centavo na última venda. Se a gente olhar aqui ó, em cima nesse... Olha aí. Olha aí, a perda foi 1,22 dólar e o ganho 1,94 dólar. Aí pro bolso veio 0,72 dólar de USDT, tá? A gente clicou ali, ó, histórico de transações e ali em cima naquela rodinha lá do canto, ó, naquela pizza lá, estatística, tá certo? Deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Aqui, ó, você pode vir em início e clicar aí nesse 7,64%. Ele vai mostrar esse gráfico. Ou você pode ir em ativos. Aí, em ativos tem um gráfico ali em cima. Aí dá para ver aí, ó. Nossa performance tem sido essa aí. Você pode clicar em futuros. Ele continua mostrando esses dados aí. Tá aí, tivemos uma perda e agora estamos partindo para uma recuperação. Nosso histórico está um histórico positivo sim. Tá? Está dizendo que hoje teve um ganho de 7%, 0,6, 18 centos de dólar. Até então, né? Tá aí, mais histórico. Navegando aqui para mostrar para vocês. Eu já vou mostrar para vocês a nossa meta, né? Qual é a nossa meta, qual é o nosso alvo, certo? Nossa meta é romper esses topos aí, tá? Pois bem, a gente entrou com um pouco mais de 2 dólares, então está em 2,69, né? E então a gente está tendo nesses dias uma evolução bem interessante. A nossa meta é essa aqui, ó, é romper essa máxima aí, tá? Essa máxima aqui, ó, certo? Nossa meta é romper essa máxima aí de R$15,46, tá? É a nossa meta. Atualmente ele está em R$14,51. Então falta menos de R$1, certo? Para romper, tá? Nossa meta é romper aquela máxima ali. E depois que... Aí o que a gente vai fazer? Depois que dobrar, na medida do possível a gente vai buscar os juros compostos. Só que nós temos que atentar para o seguinte. À medida que a banca for subindo, a gente vai buscar uma meta menor. E também o seguinte, depois a gente vai dividir em várias bancas. Uma vai buscar por mês 5%. Eu acredito que vai ser a meta mínima nossa. Uma outra banca vai buscar 10%, uma outra banca vai buscar 15%, 20%, 25%.
até 30% ao mês vai ser a banca mínima nossa, ou máxima, digamos assim. Porque, na verdade, essa de 30% ao mês, a nossa meta diária vai ser de 1 a 3% ao dia, que seria esse design atual, beleza? Então, esse é o nosso gerenciamento. A gente também tem um outro setup que a gente vai usar. Esse setup ele tem saída parcial, então a gente vai também utilizar depois um setup várias bancas com uma saída total, mas sempre nessa relação 1 para 3. 1 para 2, tá? Aí dá a taxa de acerto de 60 a 66% pelo menos. E analisando os custos, galera. O macete tá dentro desse design, mas sempre analisando os custos, tá? Senão, se os custos cobrir as perdas, a análise estatística tem que estar analisando os custos, beleza? Tem que estar fazendo essa análise de custos, ok? E depois, futuramente, a gente vai partir para Contal, Renko, indicadores, médias móveis, a gente tem muita coisa guardada na gaveta para depois a gente ir aplicando na medida em que for possível, né? Beleza? A gente vai começar com cripto, depois vai partir para outros mercados, tá? Forex, ações, futuros de índice, tudo, tá? Dividendos, né? E quem sabe até mercado no exterior. A gente pretende ir para fundos também, tá? Então, aqui é o início de tudo, o início da jornada. E a nossa prioridade vai ser a cripto, a criptomoeda. E pelo que eu estou vendo, vai ser análise estatística. Tá? A análise gráfica vai ficar em segundo momento mesmo. Assim, em termos de prioridade, é a análise estatística mesmo. Por quê? Porque é fácil, é simples. É só abrir, olhar os números e aplicar. Ok? Então, por enquanto é só, pessoal. Tem bastante conteúdo, bastante assunto. Na medida do possível, eu vou mostrando aqui esse conhecimento aqui para vocês, vou compartilhando, tá certo? E é isso aí. Desejo a vocês bons estudos e bons trades.